Olá, eu sou o professor Ricardo de Moura Borges. É com muita alegria e muita satisfação que nós chegamos ao último dia do ano, e nesse último dia do ano é justamente para agradecer aos 1.700 inscritos do Jornal Corujinha, agradecer àqueles que puderam proporcionar um ensino de filosofia cada vez mais agradável, dialogante, através das experiências que nós fomos trocando durante esse período 2021, e explicar também um pouco das motivações internas e das motivações externas que me fizeram ir para esse campo da produção de vídeos, ainda com alguns percalços que, claro, nós vamos cada vez mais melhorando na nossa articulação de voz, na produção de vídeos, na edição, mas nós percebemos que houve um crescimento e, na verdade, também um agradecimento cada vez maior é necessário, porque houve uma produção filosófica muito mais constante a partir dos desafios que foram propostos, principalmente pela pandemia. Então, nós vamos dividir esse vídeo em alguns momentos. No primeiro momento é esse de agradecimento. No segundo momento, percebermos também algumas obras que nos nortearam para a produção dos vídeos de filosofia. E no terceiro momento, já desejando um feliz e próspero 2022, com muitas produções na área da filosofia. Então, voltando ao nosso primeiro momento do nosso vídeo, agradeço de forma importante, de forma fundamental, a contribuição que eu pude ter, né, tanto de oferecer e também de receber, do CEAD UFP como tutor de filosofia na Universidade Federal do Piauí. E algumas pessoas foram assim de fundamental importância, tanto para a produção de vídeos e como a instigação filosófica no conhecimento dos textos e aprofundamento desses textos filosóficos. Então, para não esquecer, eu coloquei uma lista de alguns professores que me ajudaram muito, e serei eternamente grato justamente a esses professores e à instituição da Universidade Federal do Piauí, principalmente a coordenadora do curso, a professora Eunora Goldin, que sempre esteve presente, sempre mandou muitos textos e colaborou de forma ímpar e imprescindível para a formação dos alunos do CA de UFP, os alunos de filosofia, e também na contribuição dos tutores de filosofia. Agradeço também ao professor Gerson Albuquerque, que foi o meu professor quando eu fui aluno de filosofia, alguns anos atrás, e eu tive a oportunidade de participar de bancas de TCC também com o professor Gerson, que ele segue o campo da filosofia da ciência. Agradeço também ao padre Francidilson e, ao mesmo tempo, parabenizo. Ele foi tutor de filosofia, orientador de TCC, e agora ele foi aprovado no doutorado em filosofia. Desejo todo sucesso e que nós possamos nos encontrar mais vezes nas bancas de TCC, no conhecimento filosófico que a vida vai nos apresentar nos concursos que sei que irão vir. Agradeço também ao professor Rubens Sotero, da Paraíba, do qual nós nos conhecemos nessa perspectiva de orientação de TCC, a professora Ana Célia, os diálogos filosóficos, as contraposições de ideias que nos trouxeram cada vez mais um conhecimento intelectivo muito grande, isso é de fundamental importância, o diálogo filosófico. A professora Ana Paula também, de Teresina, que foi uma excelente professora, é uma excelente professora. Foi nesse momento, né, que nós nos conhecemos como tutores de filosofia. Agradecer de forma ímpar e parabenizar todos os alunos que eu tive a oportunidade como tutor de filosofia no Polo de Pio IX, onde fui homenageado como professor de filosofia. Isso eu levo até o resto da minha existência como um momento muito significativo para a minha vida, que me incentivaram e muito nas produções dos vídeos de filosofia, nos debates em textos, nos encontros que nós tivemos também por meio do Google Meet. Agradecer também a todos aqueles que foram de fundamental importância e me incentivaram na produção dos vídeos, dentre eles os inscritos no canal. Nem sempre nos vídeos eu pedia para se inscrever no canal, mas ao mesmo tempo eu via um número crescente de inscritos, e isso também
acaba nos motivando, nos incentivando, os comentários feitos, sempre parabenizando, mesmo com as dificuldades, os ruídos externos que existiam a cada vídeo de filosofia, mas ao mesmo tempo foi um momento de crescimento. Então, nesse último dia do ano, é um momento de agradecer. No segundo momento desse vídeo, eu apresento algumas obras que eu tive que revisitar, e essas obras de filosofia foram, assim, muito significativas para o meu processo de conhecimento filosófico. Desde o ano de 2015, quando eu entrei na rede pública como professor de filosofia, eu sempre fui para o método de ler os textos, principalmente livros didáticos de filosofia, os livros da Marilena Chauí, por exemplo, lê-los da capa à contracapa, e ao mesmo tempo também de responder todas as questões de capítulo por capítulo. Não diferentemente, assumi esse método para a produção desses vídeos filosóficos a partir de um conhecimento da história da filosofia, também de textos acadêmicos que eu tive que revisitar, muitos textos eu acabei rememorando, relembrando, a partir desse contato com a tutoria na UFIP. Então, assim, o centro mesmo que me moveu para a produção desses vídeos e para o despertar do conhecimento filosófico foi justamente essa participação como tutor, como orientador de TCC e como professor de filosofia, né, professor visitante em algumas disciplinas que eu assumi na Universidade Federal do Piauí. E aqui eu apresento alguns livros assim de fundamental importância que eu já os li, releio, e é necessário que a gente sempre revisite esses manuais de filosofia, e eu apresento nesse vídeo alguns deles. Então, nós temos o volume 1, os 6 filósofos na sala de aula, onde nós estudamos o Platão, o Maquiavel, o Descartes, o Voltaire, o Kant e o Sartre, né? Um livro muito condensado, mas ao mesmo tempo ele é profundo nos temas abordados e nos filósofos, e esse livro nos ajuda a cada vez mais buscar também os textos dos próprios filósofos. Depois apresento o volume 2, né, os 6 filósofos em sala de aula, né, filósofos na sala de aula, volume 2. Nós temos aqui os sofistas, o Thomas Hobbes, o Blaise Pascal, o Marx, o Nietzsche e o próprio Freud. Nesse livro também nós vemos a mesma perspectiva e, ao mesmo tempo, ele é instigante para buscarmos cada vez mais os livros, né, ou os textos dos próprios filósofos. Uma das melhores formas de se fazer filosofia é ir no texto original, mas, ao mesmo tempo, nós recorremos a bons comentadores que nos ajudam a clarificar cada vez mais as ideias. E, por fim, esse livro, Filósofos na Sala de Aula, volume 3, onde nós nos debruçamos sobre o Aristóteles, o Tomás de Aquino, o David Hume, o Hegel, o filósofo da linguagem, o Wittgenstein, e também o Heidegger. Então, nesses pequenos livros, nós já podemos fazer um bom passeio sobre a história da filosofia. Para a produção de vídeos, nesse ano de 2021, foram utilizadas as obras da história da filosofia do Giovanni Reale, do Dario Antiseri, os 3 volumosos livros desses pensadores, onde nós iremos também produzir novos vídeos a partir do ano de 2022, mas também nós pegamos como obra central e obra fundamental esse livro Introdução à Filosofia, que é justamente do Batista Mondin, onde nós percorremos sobre alguns problemas filosóficos, o problema pedagógico, o problema histórico, o problema gnoseológico, o problema ético, o problema político, vários problemas que eles não têm, né, necessariamente uma solução dogmática, amarrada, mas existem pontos de reflexão, porque nós falamos de filosofias no plural, existem várias correntes filosóficas. Também nós caminhamos pelos sistemas filosóficos recorrentes pela história da filosofia, os principais autores e as principais obras de filosofia. Assumir o mesmo método, claro que para cada professor, para cada estudante de filosofia, cada um segue um método mais adequado. O método que eu assumi é justamente esse método de ler, da capa à contracapa. Nesse livro, justamente, li
de capítulo por capítulo, fiz fichamentos no caderno desses capítulos e também fui respondendo todas as questões. Isso melhorou a minha gama de conhecimento, ao mesmo tempo as minhas reflexões filosóficas alargaram-se cada vez mais e o processo de diálogo nas aulas ajuda muito também na reflexão filosófica. Então, nesse último vídeo do ano, é um momento de agradecer, mais uma vez, muito obrigado ao CEAD UFP, a todas as pessoas que contribuíram direta e indiretamente para as produções dos vídeos do canal Corujinha. Muito obrigado aos 1.700 inscritos do nosso canal e nós nos encontraremos nos próximos vídeos, no próximo ano de 2022, dando continuidade aos problemas filosóficos, às escolas filosóficas, também às problematizações trazidas pela filosofia da idade moderna, contemporânea, e percebendo quão a filosofia é importante e necessária para a nossa vida. Então, muito obrigado a todos e até as próximas produções filosóficas. Eu sou o professor Ricardo de Moura Borges e muito obrigado mesmo por ter assistido os vídeos, por compartilhar, pelas mensagens que eu recebi de agradecimento das explicações dos vídeos, e cada vez mais nós iremos melhorando nas edições, nas reflexões filosóficas, nas produções de texto, tendo em vista que quanto mais nós ensinamos, mais também nós aprendemos. E foi isso justamente que eu aprendi nessa característica de compartilhar o conhecimento, né? Quanto mais nós compartilhamos com as pessoas, quanto mais nós nos doamos em reflexões sobre o conhecimento, quer seja filosófico ou as outras áreas de conhecimento, mais nós aprendemos, articulamos melhores as nossas ideias, temos uma disposição melhor tanto para escrever textos filosóficos, a produção de artigos científicos e, ao mesmo tempo, parte-se também da nossa realidade, do nosso contexto, das escolas que trabalhamos, das conjunturas sociais que nós vivemos, e também nos alegra muito perceber como existem excelentes professores que muito nos ajudam, como os professores citados e muitos outros. Estava lembrando aqui até do professor David Magalhães, que foi meu professor de Filosofia da Educação na Universidade Federal do Piauí, quando eu cursei o curso de História, e também que foi assim de fundamental importância, assisti muitas bancas de TCC, assisti algumas aulas que ele ministrou na UFP, nesse período que eu participei como tutor, e isso é um ponto motivacional. Ora, se nós já somos inclinados para o campo da filosofia, devemos buscar, né, os melhores mestres, os ombros dos gigantes, e esses gigantes, como já citados, e muitos outros, foram aqueles que justamente me motivaram para a produção desses vídeos filosóficos nesse ano de 2021. Então, muito obrigado e até as próximas produções filosóficas.